A paz do Senhor, amados. Gostaria que vocês abrissem suas Bíblias em Provérbios, capítulo 15, versículo 31. Nós vamos ler o 31 e o 32. Provérbios 15, 31. Os ouvidos que atendem à repreensão da vida farão a sua morada no meio dos sábios. O que rejeita a instrução menospreza a própria alma, mas o que escuta a repreensão adquire entendimento. Amém? Vamos fazer uma oração para iniciarmos a ministração, a palavra. Senhor Deus, que o Senhor possa dirigir esta palavra, esta ministração às vidas, às almas, e que nós venhamos a ser transformados, que nós venhamos a ser edificados e que nós venhamos a ser repreendidos por Ti, pela Tua santa palavra, e que nós venhamos a ser mudados e que nós venhamos a fazer para Ti cada vez mais e cada vez melhor, pois Tu mereces toda a glória, toda a graça e toda a honra, e que nós venhamos a ser instrumentos úteis na Tua mão, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aqui nós vemos Provérbios e em Provérbios nós vemos um provérbio de Salomão. Salomão, por vários capítulos, ele faz uma separação de dois tipos de pessoa que possuem características distintas, cada uma delas. É como se ele estivesse fazendo uma dualidade, dois antagônicos, um sendo o justo e o outro sendo o ímpio. E ele atribui características ao justo e ao ímpio, sempre dessa forma antagônica. Ele mostra um, mostra o outro. Ele mostra o que é o justo e mostra o que é o ímpio. O justo é o temente a Deus, é o servo de Deus. O ímpio é aquele que não teme a Deus. O justo é o honesto, o ímpio é o desonesto. E ele vai sempre jogando essas duas características. E nós vemos, nesses dois versículos que nós lemos, essa diferenciação da pessoa certa, temente a Deus, do justo, sendo aquele que aceita a repreensão verdadeira. E aquele que é ímpio, aquele que não tem temor de Deus e que é uma construção de vários capítulos de personalidades distintas, sendo uma pessoa que não aceita a repreensão e que, portanto, não atinge um grau de sabedoria. E nós vamos entrar em um assunto difícil, complexo de se tratar, exatamente porque é o assunto de repreensão. E repreensão não é uma coisa que o ser humano gosta muito. Na verdade, gosta de fazer, gosta de repreender, mas não gosta de ser repreendido. Porque repreensão, em certo nível, está atrelado à ideia de que nós estamos errados. Se nós fomos repreendidos, nós estamos errados de alguma forma. Ou, se nós não estamos errados numa atitude, estamos errados em pensamento, na moralidade, na ética errada. E a gente não gosta muito de assumir o erro. A gente não gosta muito de estar errado, e menos ainda que falem que a gente está errado. Por isso que é difícil falar de repreensão e por isso que é difícil tratar da repreensão dentro da igreja, dentro do povo de Deus. Porque as pessoas não gostam de serem repreendidas. Mas o que nós lemos e o que Salomão traz nesses provérbios, nesses dois que nós lemos, é que aquele que é sábio, ele é repreendido. Em momento algum, o Salomão ele fala que o sábio não é repreendido, o sábio é sim repreendido. Aliás, o sábio é aquele que é repreendido e entende a repreensão de Deus, e entende a repreensão da verdade, entende essa repreensão e passa a não cometer aquele erro. Ou seja, ele entende que ele foi repreendido, ele aceita a repreensão e é transformado por meio dela. Então o sábio não é aquele que não erra. Isso não existe. Sábio é aquele que quando erra e é repreendido, entende que errou, assume que errou, aceita a repreensão e é transformado, e recebe a transformação. Então não é bem ruim ser repreendido. Quando você toma uma repreensão e aceita ela, isso te faz mais sábio, porque isso te coloca no caminho correto, no caminho da verdade de novo. Nós lemos aqui, no versículo 31, sobre a repreensão da vida. Seria uma repreensão vivificante, uma repreensão que dá vida, que torna a vida, que melhora. Esse é o tipo de repreensão que Salomão está dizendo. Uma repreensão que vem de alguém que busca em você uma melhoria, que quer que você melhore, quer que você se transforme. Então a repreensão da vida ou repreensão vivificante é aquela que nos tira do caminho da perdição, que nos tira do caminho do erro para nos colocar no caminho correto.
Nós vemos repreensões na Bíblia. Nós vemos Paulo repreendendo Pedro lá em Gálatas 2. Ou seja, duas figuras grandes do Evangelho, dois apóstolos, Paulo e Pedro, agora Pedro sendo repreendido por Paulo. E no versículo 11 nós vemos Paulo dizendo que repreendeu sim a Pedro porque era repreensível. Ou seja, existia um motivo para ser repreendido. E Paulo repreende Pedro. E Paulo corrige Pedro e fala que Pedro estava fazendo algo errado, estava sendo hipócrita ali naquele momento. Porque Pedro, ele comia juntamente aos gentios, comia juntamente as pessoas que eram cristãs, mas não eram judeus, eram gentios, se alimentava com eles, mas quando os judeus chegaram, os cristãos judeus, que seguiam a lei de Moisés, seguiam a lei mosaica, o Pedro mudava de atitude e passava a comer com eles segundo as leis mosaicas, segundo as leis de Moisés, do Velho Testamento. E nesse momento, Paulo, quando vê isso, ele reconhece em Pedro uma hipocrisia e corrige Pedro e traz uma repreensão para a vida de Pedro. E Pedro aceita. Pedro entende a repreensão de Paulo e vê na repreensão de Paulo uma justiça, vê na repreensão de Paulo algo correto, algo coerente que ele estava fazendo e ele estava errado por fazer. Nós vemos na segunda carta de Pedro, bem no final, que Pedro ele fala que Paulo era dotado de uma sabedoria que Deus deu para ele. Então Pedro ele reconhece de certa forma que Paulo estava certo e ele estava errado, ele recebeu a correção, a repreensão de Paulo que veio de Deus e dessa forma, recebendo essa repreensão, se tornou mais sábio. Isso a gente vê com o que a gente leu aqui em Provérbios 15, 31. Ele, ao receber a repreensão e aceitar, se fez mais sábio. Pedro entende que ele estava errado. E eu acho que é isso que falta muitas das vezes na minha e na sua vida. Reconhecer honestidade consigo mesmo. Entender que nós erramos sim, que nós muitas das vezes estamos errados. Ora, se Pedro, um apóstolo tão grande, um nome tão importante no Novo Testamento, errou, imagine eu e você, nós também erramos. A diferença muitas vezes surge em assumir ou não esse erro. Porque, como a gente já viu, assumir o erro indica que eu estava errado. Assumir o erro indica que de alguma forma eu estava pensando errado, eu estava agindo errado. E muitas vezes o orgulho não deixa. Muitas vezes o orgulho não permite que nós assumamos o erro. Mas muitas das vezes é simplesmente uma falta de honestidade consigo mesmo. Simplesmente eu não quero ver que eu estou errado. Eu não quero assumir um erro. Simplesmente eu me recuso a ver. Jesus nos mostra no fariseu e o publicano, na sua parábola em Lucas capítulo 18, que o fariseu e o publicano vão ao templo e o fariseu, ele lá na frente falava de como ele era bom para Deus, que ele não era igual ao publicano, que ele era especial, que ele seguia certinho, que ele era certinho. E a gente viu um publicano nem conseguindo olhar para o céu, batendo no peito e falando que era pecador. E Jesus fala, esse publicano sim voltou justificado para casa, e não o fariseu, porque o fariseu quis se exaltar. O ponto é, eu acho que 90% das pessoas que leem essa passagem se identificam com o publicano, se identificam com aquele que está no chão, batendo no peito, verdadeiramente pedindo a graça de Deus, mas você vê que a maioria das pessoas age como fariseu, age como uma pessoa que está ali a todo tempo se engrandecendo, falando como ela é certa, como ela é incrível, como ela está correta. E existe um problema aí, né? Porque a maioria das pessoas que leem essa passagem se vê como publicano, mas age como fariseu. E muitas das vezes é uma falta de honestidade consigo mesmo, de olhar para si e falar que está errado, de olhar para si e achar um erro. E não quer achar o erro. Mas ele está ali. E o grande problema é essa falta de honestidade consigo, de não conseguir entender que está errado, de não conseguir olhar para si e ver alguém errado. A gente vê muito disso também na história de Davi. Toda vez que você for ver alguém ministrando sobre Davi, as pessoas de forma geral vão se identificar como Davi, vão se ver como Davi, como um coitado, como aquele que foi esquecido, como aquele que estava desprezado, solitário, o menor da casa. E as pessoas se identificam com isso a todo momento. Elas falam, sou eu, é comigo que está falando, eu sou Davi, é comigo que Deus está falando nesse momento. Mas elas esquecem que muitas das vezes elas agem como Saul. E o que Saul fazia basicamente?
desprezava as ordens de Deus e fazia o seu querer, se colocava de uma autoridade que Deus não deu para ele, sacerdotal, e até chegava a procurar misticismo para resolver os problemas, para consultar os espíritos. Tem gente que faz tudo isso, mas quer olhar para si, quer ver um Davi. E se quiser muito, vai olhar. Por mais que o Davi não esteja ali, vai achar que é Davi, quando na verdade está agindo como Saul. Quando na verdade devia estar procurando perdão, devia estar se humilhando aos pés do mestre cada vez mais para atingir o perdão e para ser transformado, mas prefere olhar para si e enxergar um Davi, enxergar uma pessoa desprezada, enxergar uma pessoa que está correta, mas o ambiente não ajuda, o ambiente não auxilia. Falta de honestidade consigo mesmo. Quer olhar um Davi onde tem um Saul. Se você quiser muito olhar um Davi onde tem um Saul, você vai achar. Porque aqui dentro você vai maquinar que tem um Davi ali. Por isso que é um grande problema. A gente olha para nós como certos. E exige-se então uma humildade de olhar para os atos que nós fazemos e falar, eu estou errado. Exige-se uma humildade de encontrar um erro naquilo que nós fazemos. E cada vez que nós nos negamos a aceitar as repreensões que vêm para que nós deixemos de ser aquele fariseu para ser o publicano, toda vez que a gente nega uma correção para deixar de ser Saul e passar a ser Davi, a gente se distancia da sabedoria que Salomão escreve aqui. De novo, versículo 32, a gente vê o que rejeita a instrução menospreza a própria alma. Se afasta daquela sabedoria daquele que aceita a correção, daquele que aceita a repreensão. Sabe, esse é o grande problema. Quanto mais a gente nega a repreensão que vem de Deus para a nossa vida, para a gente mudar, para a gente ser transformado, para a gente abandonar o pecado, para a gente crucificar a carne, para a gente dar força e vivificar o espírito, quanto mais vezes a gente rejeitar essa repreensão vivificante, mais distantes da sabedoria a gente fica. Quanto mais a gente rejeita a correção de Deus, mais a gente se distancia da verdade, mais a gente se distancia de Cristo, mais a gente se distancia da sabedoria. E quanto mais a gente se distancia, mais errado a gente fica. Então é um ciclo vicioso de erro. Nós precisamos pisar na carne, pisar no orgulho e reconhecer que nós erramos e aceitar a repreensão vivificante, que é aquela que traz vida, que é aquela que tira do caminho do pecado, que é aquela que coloca nos caminhos de Deus. Nós devemos aceitar essas correções para, enfim, estarmos no caminho correto. É difícil trabalhar com isso exatamente porque a gente nunca acha que a gente está errado. É preciso parar e refletir, é preciso parar e olhar para a gente e falar, eu estou errado. Como essas repreensões vivificantes chegam na nossa vida? Ora, pela palavra de Deus, pela ministração da palavra de Deus. Você escuta uma ministração e você fala, isso é comigo. Eu preciso ser transformado, eu preciso ser tratado por Deus, por meio de uma palavra de Deus, uma ministração. Então, você consegue reconhecer o seu erro, buscar em si o seu erro e ser transformado. Uma outra forma disso acontecer, e devia ser a mais comum, embora não ser, é por meio da Bíblia, é por meio da leitura da palavra, porque a palavra transforma, ela nos alimenta e nos dá força para sermos transformados. Nós precisamos, ao ler a Bíblia, olhar o que está escrito e falar, eu não estou agindo de acordo com isso, logo eu preciso mudar. Não é a palavra de Deus que tem que mudar, sou eu que tenho que mudar, sou eu que tenho que ser transformado, sou eu que tenho que aceitar essa repreensão vivificante da palavra. Se eu não aceitar essa repreensão vivificante, cada vez mais eu estou distante da sabedoria. E se eu um dia quiser atingir essa sabedoria, ela com certeza vai vir por eu aceitar as repreensões de Deus para a minha vida. Então, quando você rejeita essa correção que vem de Deus, essa palavra vivificante para a nossa vida, você está basicamente fazendo duas coisas. A primeira delas, você está se distanciando dessa sabedoria proposta aqui por Salomão. Mas, ao mesmo tempo, você está se distanciando dos caminhos de Jesus Cristo para a sua vida. Então você está se afastando do querer de Deus para a sua vida. Quando Deus te corrige, quando Deus te dá uma palavra de correção, é exatamente para que você seja transformado, para que você entre de novo nos caminhos da salvação, para que você atinja essa sabedoria que Salomão traz.
Mas quando você nega, você se distancia disso. Você se afasta do querer de Deus e se afasta do próprio Deus, se imbuindo de pecado. Sabe, algumas pessoas acham que aceitar Jesus Cristo é um passe de mágica. Se você era uma pessoa desonesta, injusta, você aceitou Jesus Cristo, automaticamente tudo na sua vida vai mudar. Você vai parar de ser desonesto, você vai parar de ter vontade de ser desonesto, vontade de ser injusto, para ser uma pessoa honesta, íntegra, justa, reta, correta. Mas não. Jesus não é mágica, Jesus é vivência. Jesus, quando ele entra na nossa vida e traz a transformação, é um processo, demora um tempo para isso acontecer. E você tem que ser participante, você tem que negar a carne, você tem que vivificar o Espírito, você tem que aceitar. Quando Jesus ele traz uma correção, você tem que entender, realmente, eu estou errado. Se Jesus disse, eu te garanto, você está errado. Se uma pessoa ou outra diz, ainda tem alguma possibilidade de erro. Mas se foi Jesus quem falou, com certeza você está errado e você precisa aceitar a repreensão e você precisa negar a carne e você precisa aceitar o que está na Bíblia para então atingir a sabedoria, para então andar pelos caminhos de Cristo. Cristo não é mágica, Cristo é vivência. Você precisa de um tempo para ser transformado. Não é de uma noite para o dia. É uma transformação, é diária, é todo dia negando a carne, é todo dia alimentando o Espírito, é todo dia pedindo para Jesus cada vez mais uma transformação. E para isso é necessária essa humildade consigo mesmo. É necessário, quando tem uma correção na Bíblia para a sua vida e você olha e fala, isso aqui é para mim porque eu estou fazendo diferente do que está escrito. Você tem que olhar para si e falar, realmente eu estou errado. Bom, dito tudo isso, 2 pontos são importantes. O primeiro deles é uma exceção. E eu digo que é uma exceção porque acontece raras as vezes, que é o caso de Jó. Jó ele foi repreendido pelos seus amigos que insistiam em dizer que ele tinha pecado, que ele tinha errado, que ele tinha feito algo que não agradou a Deus, porque ele perdeu posses, ele perdeu família, ele perdeu tudo que ele tinha. Mas Jó sabia que ele não tinha cometido um pecado. Jó sabia que ele estava certo. E a gente sabe que Jó estava certo. Por quê? Porque Deus disse que Jó era um homem reto e íntegro. E se Deus disse, não tem dúvida, Jó era reto e íntegro. E os amigos criticavam e tentavam trazer uma repreensão para Jó que não cabia nele. Porque ele não tinha feito nada errado. Ele não estava errado naquela situação. Isso acontece na minha e na sua vida? Sim. Existem pessoas que vão tentar te repreender, mas sem razão. Sem ser uma repreensão vivificante, como diz Salomão. Uma repreensão que vai trazer vida. É uma repreensão sem base nenhuma. Esse tipo de repreensão ocorre raras as vezes. Por que eu digo isso? Porque às vezes a gente se olha como Jó e fala, não, eu estou passando por uma situação, mas eu estou certo. Eu sei que eu estou certo. Deus disse que eu estou certo. Tudo bem, isso acontece, mas isso é exceção. Tem gente que vive disso, vive falando que é Jó, vive falando que está sempre certo e que os demais estão errados. Entenda, Jó, o que aconteceu com Jó acontece em nossas vidas, mas isso é uma exceção e não é a regra. Na maioria das vezes, as pessoas nos corrigem e nós realmente estamos errados. Realmente é uma repreensão vivificante, uma repreensão que vem para trazer o nosso crescimento. E a gente nega porque a gente acha que está certo, porque o orgulho bate. Às vezes nós somos Jó. Às vezes as pessoas nos corrigem, mas nós estamos certos. Mas na maior parte das vezes não. Na maior parte das vezes, as pessoas que são aquelas amigas, são um pastor, um seu líder, te repreende e você acha que você está certo, eu vou te dizer, provavelmente você está errado. Provavelmente o orgulho batendo em você, não deixando você aceitar. Aceite a repreensão vivificante da palavra, para ser transformado e atingir a sabedoria e voltar a caminhar nos caminhos de Jesus Cristo. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é exatamente de quem eu vou ouvir isso. Ora, se Jó tinha amigos, e esses amigos trouxeram uma repreensão que não foi vivificante, não foi uma repreensão boa, não foi uma repreensão razoável para a vida dele, quem eu devo ouvir? Provavelmente o seu líder. O líder da sua igreja, o seu líder ou o pastor local onde você congrega. Essa pessoa, ela foi capacitada por Deus para trazer uma repreensão vivificante para a sua vida. E você deve ouvir dela, você deve receber essa palavra e então
ser transformado. Essa pessoa, esse pastor, esse líder, ele vai estar munido da palavra de Deus. Ele vai estar baseado na Bíblia para te corrigir. Não vai ser uma questão só de experiência da parte dele. A experiência faz parte. Mas a palavra de Deus que transforma. E por meio dela você será transformado. Porque essa transformação vem da palavra, vem de Jesus Cristo. Então, aceite as correções do seu pastor local, do seu líder. Não vai procurar auxílio de uma pessoa estranha ou de um amigo que não tem as mesmas bases teológicas que você. Não faz sentido. Ele vai te dar um conselho como um amigo. Ele vai te dar um conselho que para ele pode parecer uma coisa boa, mas para a sua vida pode não trazer crescimento. Busque pessoas capacitadas por Deus para te aconselhar, para que você seja repreendido de uma forma que vá vivificar a sua vida, de uma forma que vá te colocar nos caminhos do Senhor, ou mais corretamente nos caminhos do Senhor. Uma coisa que tem se difundido bastante no nosso tempo é o YouTube, é a ministração por meio do YouTube, a ministração por meio de um palco, luzes, é uma música de fundo boa e um belo glamour por trás de tudo. Glamour não muda vidas. Jesus Cristo muda vidas. Glamour não te transforma. Jesus Cristo te transforma. Às vezes é interessante você ver uma ministração diferente e ouvir e tentar abstrair. Mas confie nos conselhos e direcionamentos da pessoa que quer o seu bem, que é o seu pastor. Da pessoa que quer cuidar de você como membro, que é o seu pastor, que é o seu líder. Busque conselhos em pessoas capacitadas e que querem o seu bem. Por fim, leia a palavra de Deus. Leia a Bíblia. Seja confrontado pela Bíblia. E eu digo isso com muito afinco. Seja confrontado por ela. Eu duvido muito que você vá ler a Bíblia inteira e vai falar, eu estou de acordo com a Bíblia inteira, toda a minha vida está de acordo com a Bíblia inteira. Não, a Bíblia ela nos traz correção, ela nos traz transformação. Nós lemos e somos transformados pela palavra. Então leia a Bíblia e seja repreendido, sim, de forma vivificante, para que você possa ser transformado, para que você venha a melhorar, para que você venha a caminhar segundo a vontade de Deus. Seja confrontado pela Bíblia, seja confrontado pela palavra e aceite a repreensão de Deus. Dessa forma nós atingimos a sabedoria e dessa forma nós caminhamos segundo a vontade de Jesus Cristo. Fiquem com Deus e Deus abençoe a sua vida.